Graça e paz. Gostaria de, nessa oportunidade, convidar a todos os queridos irmãos para estarmos abrindo as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 33. Gênesis, capítulo 33, nós vamos ler todo o capítulo, é um capítulo extenso. Gostaria de meditar nesta manhã com os queridos irmãos sobre o tema da mensagem, superando o passado, o reencontro que marca um novo início. Gênesis 33, diz assim a palavra do Senhor: Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás dele, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são esses contigo? Respondeu-lhe Jacó: Os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. E por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú: Qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: Para lograr conhecer na presença do meu Senhor. Então disse Esaú: Eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: Não recuses, se logrei descer diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porque vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Disse Esaú: Partamos e caminhamos, e eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: Meu senhor, sabe que esses meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante do seu servo, e eu seguirei guiando-os pouco a pouco no passo do gado que vai à frente e no passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: Então permita que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: Para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos do meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde vieram. E Jacó partiu para Sucote, edificou para si uma casa, e fez palhoços para o seu gado. Por isso o lugar se chama Sucote. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. Na parte do campo onde armara a sua tenda, ele os comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Amém. Esse texto da nossa meditação, nessa manhã, da última vez, nós podemos ver exatamente o capítulo 32, o encontro que Jacó teve com Deus, que transformou a sua vida. E aqui nós vemos exatamente um outro encontro, agora o encontro com o seu irmão Esaú. É interessante que nós podemos talvez imaginar essa cena, nós, claro, conhecemos toda a história, mas imagine naquele momento a cena, podemos ver Jacó, talvez no alto de uma elevação, talvez olhando para a frente, sabendo que o seu irmão Esaú vinha com 400 homens, talvez ele olhasse para longe e começasse já a ver ao longe talvez uma nuvem de poeira que cobria parte do horizonte, e ele sabia que ele estava se aproximando do Esaú, seu irmão, e com ele 400 homens. E nós podemos imaginar aquilo ali que era o coração de Jacó, como estava naquele momento. Ele estava vendo o seu irmão Esaú para encontrar-se com ele, com 400 homens, esse irmão que ele tinha enganado, esse irmão que ele tinha tomado a bênção, e de que 20 anos atrás ele tinha fugido para não morrer, porque o seu irmão disse que o mataria. E então aqui está Jacó, talvez temendo ser morto, talvez temendo a reação do seu irmão ao encontrar-se com ele. Mas ele já tinha passado com Deus, já tinha tido a experiência com Deus na noite anterior, já tinha lutado com Deus, e com Deus prevaleceu ali, com Deus foi abençoado, que preparou exatamente para esse encontro nesse momento.
E agora Jacó, não restava mais nada a Jacó a fazer, a não ser enfrentar aquilo que ele mais temia, o encontro com o seu irmão. A Bíblia não mostra os servos, os grandes servos de Deus, como pessoas perfeitas, mas como troféus da graça de Deus. Era a graça operando na vida dessas pessoas. Jacó, ele saiu de Canaã sozinho, ele saiu sem nada, mas ele retorna 2 décadas depois. E ele retorna agora como líder de um grande clã, cercado de bênçãos, cercado de bens. O texto, ele não apresenta aqui Jacó como um herói que se tornou digno por seus próprios méritos, mas mostra um homem sustentado, escolhido por Deus, sustentado pela sua graça, apesar das falhas de Jacó. Para Israel, que estava ouvindo essa mensagem aqui através de Moisés, que escreveu este livro, essa era uma mensagem especialmente significativa. Israel descendia de um homem marcado pelo engano, e eles precisavam lembrar que a sua identidade não estava firmada na virtude dos seus antepassados, mas na fidelidade de Deus, que prometera abençoar as nações por meio de uma linhagem improvável, a linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. Uma linhagem de improváveis, onde nós vemos ali que não eram homens perfeitos. Isso nos mostra exatamente que Deus tinha chamado não pessoas perfeitas, mas apesar das suas fraquezas, Deus sustentava por causa das suas promessas. E quando nós olhamos para Jacó, conhecendo a história pregressa de Jacó, talvez nós podamos perguntar: como Deus pode usar um homem assim? O seu nome já indicava, enganador. Como Deus pode usar? E Gênesis 33 ele começa a responder, não porque Jacó fielmente se tornou digno, não porque ele era digno, não porque ele era merecedor, mas porque o Deus da aliança, ele permanece fiel, mesmo quando os seus servos falham. E essa verdade ela começa a aparecer em Peniel, no capítulo anterior, quando Jacó tem esse encontro com Deus, o seu nome é mudado para Israel. E esta verdade ela é confirmada aqui no capítulo 33. O capítulo 33 ele está entre a luta de Jacó com Deus, no capítulo 32, quando ele recebeu o nome de Israel, ele foi marcado pelo toque divino, e os acontecimentos trágicos que se seguem no capítulo 34. E dessa forma, Gênesis 33 mostra que a transformação produzida por Deus no coração gera frutos concretos em relacionamentos quebrados. Deus pode restaurar aquilo que está quebrado. Peniel, no capítulo anterior, não foi apenas uma experiência espiritual, mas a preparação para o encontro de Jacó com Esaú. E quem sai do confronto com Deus também precisa enfrentar o confronto do qual muitas vezes ele foge, muitas vezes queremos fugir. Todos nós temos um Esaú para enfrentar. Um relacionamento quebrado por causa da nossa culpa, um pedido de perdão que ainda não fizemos, ou uma dívida que deixamos para trás. E o que acontece quando nós não podemos mais fugir dessa situação? Como Jacó, agora não tinha como mais fugir. Durante 20 anos ele tentou escapar, mas agora ele tem que enfrentar o encontro com o seu irmão, que 20 anos atrás queria matá-lo, e agora ele há esse encontro. E Gênesis 33 mostra então como Deus transforma o nosso coração, e como Deus nos dá coragem para enfrentar aquilo que antes nós evitávamos. E esse é o caminho que nós veremos aqui nesse texto, no capítulo 33, em 4 movimentos bem claros, bem nítidos. O primeiro está no versículo 1 ao 4, o encontro temido e a graça inesperada. A reação de Jacó, a reação inicial de Jacó ao avistar Esaú, revela algo importante sobre o que acontece com um homem depois que ele tem um encontro com Deus. Jacó não recua, ele 20 anos fugiu, mas agora ele tem que enfrentar esse medo, agora ele tem que enfrentar essa situação, ele não recua. O versículo 1 diz que, levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava com 400 homens, e em vez de fugir, ele organiza a sua família e ele avança. Mas antes disso ele posiciona as suas servas com seus filhos à frente, depois ele coloca Lia com seus filhos, depois ele coloca Raquel e José por últimos.
essa disposição aqui, de certa forma, revela um favoritismo. Ele deixou quem mais amava, foi colocando por último, né? Se aconteceu alguma coisa, talvez os outros tivessem uma oportunidade de fugir, alguma situação. Então, demonstra certo favoritismo, mas ao mesmo tempo também prudência. Os que mais amavam receberiam maior proteção, mas além disso também ele era uma oportunidade para que alguns, caso houvesse um ataque, pudessem escapar, ele não coloca todos juntos, ele faz um planejamento. É o pensamento de um homem que aprendeu que em Peniel, que a sua vida não gira em torno de si mesmo, ele se coloca à frente de todos. Ele exatamente prudência para que, se acontecesse alguma coisa, outros tivessem a oportunidade de escapar. Então Jacó, ele faz algo, ele se coloca à frente desse grupo, ele coloca assim, mas ele não fica por último, ele se coloca na frente de todos eles. E ele faz algo que 20 anos antes talvez seria muito difícil. O texto diz no versículo 3, ele mesmo, adiantando-se, prostrou a terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Inclinar-se 7 vezes aqui, expressa submissão completa. Não é apenas um protocolo diplomático, mas a expressão de um coração que abandonou a pretensão de superioridade, que reconhece a sua situação, que reconhece a sua dependência de Deus. Anos antes, Jacó havia usado a pele de cabra, para enganar o pai, para roubar a bênção do seu irmão. Agora, ele se curva diante do mesmo homem que havia prejudicado, sem negociar, sem discurso, sem estratégia, sem tentativa de desculpa, sem meia-culpa, apenas reconhece exatamente a situação e em submissão ele se coloca ali diante do seu irmão. E então, no versículo 4, acontece algo completamente inesperado, ao menos na cabeça de Jacó. Imagine, depois de 20 anos, a situação, como ele deixou a situação, e agora esse reencontro, ele imaginava que não imaginava como seria, ou algo inesperado acontece. No versículo 4 diz que, então Esaú, correu ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Esse abraço aqui, ele não pode ser explicado apenas pela generosidade de Esaú. 20 anos antes, Esaú havia prometido matar Jacó. O ódio era real. Ele tinha enganado seu pai, enganou seu irmão, roubou as bênçãos do seu irmão. Era um ódio real. Mas o que mudou agora? O que mudou agora? João Calvino, ele deixa claro que isso é o resultado do favor especial de Deus. Muitas pessoas imaginam, não, mas o tempo cura tudo, não é verdade. O tempo às vezes ele aprofunda ainda as raízes, os problemas, ele faz tornar ainda pior. Mas aqui exatamente o que nós encontramos aqui, exatamente a graça de Deus, o favor especial de Deus operando na vida daqueles que colocam a sua confiança nele. Deus mostrou que ele tem o poder de mudar o coração dos homens, que o coração dos homens está em suas mãos e ele pode abrandá-los como ele quiser. Jacó avançou temendo julgamento e ele encontrou um abraço. Ele imaginava talvez encontrar o seu irmão com a espada, encontra um abraço e um beijo. O mesmo Deus que havia lutado com Jacó naquela madrugada, agora havia trabalhado também no coração de Esaú durante anos, preparando Esaú para aquele encontro, para aquele momento. Provérbios capítulo 21, versículo 1 diz que, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que segundo o seu querer o inclina. O coração dos homens está nas mãos de Deus. E aqui não foi a mansidão de Jacó que mudou Esaú, foi a graça de Deus que preparou o encontro antes que Jacó chegasse ali. Deus já tinha preparado toda aquela situação. Isso tem uma aplicação prática para as nossas vidas. Muitas vezes Deus já trabalhou no campo que nós mais tememos antes mesmo de chegarmos lá. O irmão de quem nós nos afastamos, às vezes o pai que evitamos, ou o familiar que evitamos visitar, o amigo a quem precisamos pedir perdão. Muitas vezes o coração que mais nos preocupa já foi tratado pela providência divina, antes mesmo do nosso passo chegar até ele. Por isso, nós devemos avançar em fé, não em medo.
O abraço de Esaú não encerrou a história, não terminou a história, mas ele abriu uma nova etapa. Abriu uma nova etapa na vida daqueles dois irmãos que estavam separados pelo ódio, separados pelo engano, separados por problemas ali que marcavam profundamente, mas agora ele não encerra, esse abraço não encerra a história, mas prepara para uma nova etapa, uma nova etapa na história da vida desses dois homens. E aqui Jacó, ele precisaria mostrar por palavras e também por atitudes que o homem que agora retornava 20 anos depois era diferente daquele que havia partido. Jacó não era mais o mesmo. Mas como as pessoas sabem disso? Através das nossas obras. O grande reformador alemão, ele disse exatamente que Deus não precisa das suas obras. Deus não precisa das suas obras, mas o seu vizinho sim. Deus não precisa das suas obras, mas o seu vizinho sim. Lutero diz isso exatamente para mostrar que Deus conhece perfeitamente o nosso coração, mas as outras pessoas vão nos conhecer o nosso coração através das nossas obras, através das nossas atitudes. E aqui Jacó precisava demonstrar isso. E ele demonstra isso em alguns passos. Do versículo 5 ao versículo 11, nós podemos ver a humildade que busca reconciliação. Após o abraço inicial, Esaú nota que as mulheres, as crianças ao redor de Jacó, e ele pergunta: quem são esses aí que estão contigo? No versículo 5. Se fosse o Jacó anterior, aquele velho Jacó, talvez ele criasse uma história daquelas fantásticas, né? Para contar, causar uma boa impressão, tentar impressionar Esaú. Mas esse Jacó era o Jacó transformado. Era o Jacó que teve encontro com Deus, era o Jacó que foi mudado, era o Jacó que foi marcado pelas experiências com Deus. Agora ele responde com simplicidade. Ele não tenta impressionar. E ele diz apenas para Esaú: são os filhos que Deus concedeu ao seu servo. Observe as palavras, filhos que Deus concedeu. Ele demonstra que não são conquistas pessoais, ele não tem que se gabar e tal, mas são dádivas, presentes de Deus para a vida dele. E Jacó se apresenta aqui como servo de Esaú. Ele não tenta impressionar: você é o teu servo, né? Ele coloca em uma posição baixa, ele se coloca ali, e não como para demonstrar que aquilo ali não era parte das suas conquistas, mas que era algo que Deus tinha realmente abençoado a vida dele. Aquele que durante muitos anos procurou ser o primeiro, agora se coloca voluntariamente na posição anterior. Ele que enganou seu irmão para alcançar a bênção da primogenitura. A primogenitura era a bênção para o primeiro filho, o filho mais velho. Agora ele se coloca numa posição inferior. Ele reconhece que exatamente Deus é tudo o que ele precisa. E essa não é uma atitude de bajulação, mas a atitude de alguém transformado pelo encontro com Deus. Quando nós falamos de humildade, tem pessoas que falamos de humildade, falamos do oposto da arrogância. Ele aqui não se coloca de forma arrogante, mas com humildade verdadeira. Ele não estava bajulando, não estava uma falsa humildade. Ele entende exatamente o agir de Deus, o trabalhar de Deus na sua vida até aquele momento específico ali. E existe, se a arrogância já é algo que devemos repudiar completamente das nossas vidas, dos nossos corações, a falsa humildade é o pior tipo de arrogância. O pior tipo de arrogância é a falsa humildade. É quando aquela pessoa, se a arrogância já é ruim, a falsa humildade é o pior tipo de arrogância. A pessoa diz: eu não sou nada, mas ele quer, com aquela falsa humildade, se orgulhar. Mas não é esse o caso de Jacó aqui. Ele faz isso com o coração aberto, realmente reconhecendo o agir e o trabalhar de Deus na sua vida. A humildade de Jacó diante de Esaú não é uma encenação, é a postura de quem foi quebrado na noite anterior. Quando ele teve aquela experiência, Deus já estava a trabalhar nos 20 anos da sua vida, até aquele momento. Mas o que marca a noite anterior, marca uma virada completa na sua vida, quando o seu nome, a sua história é profundamente marcada, transformada pelo Deus
o Todo-Poderoso, Deus que dá a ele agora o nome de Israel. E quem foi tocado por Deus, ele não consegue mais caminhar com a mesma arrogância. As feridas recebidas diante do Senhor moldam a nossa maneira de caminhar diante dos homens. O nosso encontro com Deus muda e transforma profundamente as nossas vidas. Jacó, então, agora ele consegue se curvar diante de Esaú, porque primeiro ele foi curvado diante de Deus. Primeiro ele teve encontro com Deus e ele entende a sua vida é transformada. A sua humildade diante do seu irmão é fruto da graça recebida por Deus, da experiência que ele teve também na noite anterior. E quando Esaú pergunta pelos presentes que Jacó havia enviado, no versículo 8, ele responde diretamente. As riquezas aqui oferecidas não eram apenas uma estratégia, não era apenas uma estratégia para tentar apaziguar o seu irmão, não era apenas isso, mas também um reconhecimento de que nada lhe era devido, tudo pertencia ao Senhor, tudo era fruto da dádiva do Senhor. Agora parte dessa dádiva serviria para reparar o que havia destruído. É apenas como ele tinha roubado a bênção do seu irmão, como ele tinha feito enganado tudo. Não era uma tentativa apenas de apaziguar, mas de demonstrar exatamente a graça de Deus na vida dele e através de atos reais mostrar repagar aquilo que ele não podia pagar, mas tentar minimizar os estragos causados ao seu irmão quando ele o enganou. E Esaú inicialmente ele recusa, ele diz no versículo 9, não, mas eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insiste no versículo 10, ele diz, não recuses, se logrei mercê diante de ti, te peço que aceite o meu presente, porque vi o teu rosto como se fosse o rosto de Deus, e tu te agradasses de mim. Jacó havia usado a mesma expressão, a expressão parecida, para descrever o seu encontro com Deus em Peniel, quando no capítulo 32 ele diz, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Aqui ele usa uma expressão semelhante. Agora ele fala do mesmo modo ao ver o rosto de Esaú. Não é aqui um exagero poético, mas uma verdade que se expressa através da experiência que ele tem naquele momento. Ele não imaginava uma recepção daquela, imaginava desconfiança, imaginava ódio ainda, e agora essa situação é mudada, é transformada, e ele expressa isso como exatamente através desta forma de dizer que ele vê o rosto do seu irmão como o rosto de Deus, porque Deus tinha preparado tudo para aquele encontro depois de 20 anos. E o perdão humano, genuíno, na verdade é um reflexo, ainda que distante, da misericórdia divina. 20 anos ali, com ódio que havia, agora perdão, agora restauração, agora reconciliação. Isso reflete exatamente a misericórdia divina. Deus é a fonte de todo o amor, Deus é a fonte do perdão. E aqui, como disse Philip Graham Hyken, ele diz que a capacidade de perdoar é um dos sinais mais seguros de ter sido perdoado. A capacidade de perdoar é um dos sinais mais seguros de ter sido perdoado. Quem foi perdoado, Jesus contou exatamente uma parábola desta, quando ele fala sobre dois homens que deviam ao rei. Um devia uma quantidade exorbitante, que seria impagável para qualquer pessoa, impagável, ele cita exatamente uma dívida impagável, e aquele homem é levado diante do rei, e ele falou, me paga. Ele falou, mas dá um tempo, eu vou te pagar, mas não paga. E o rei então, o rei falou, não, está perdoado, não vai precisar pagar nada, e manda aquele homem embora. Havia um outro homem que devia a esse homem que foi perdoado uma quantia pequena, uma quantia muito pequena, 100 denários, era um trabalho de 100 dias. E aquele homem então chegou para aquele, depois de ter sido perdoado uma dívida impagável, ele chega para aquele que lhe devia uma quantidade ali razoável e diz, me paga agora, senão eu vou te botar na cadeia, na prisão. E ele falou, não, mas tem paciente comigo, te pagarei. E ele falou, não, botou ele na prisão, não vai sair daí até que me pague. Então o rei soube daquilo. Ele chamou aquele homem e falou, eu não te paguei, eu não te perdoei uma dívida impagável.
Não deveria tu, da mesma forma, ter feito como igual ao teu conservo, algo semelhante a ti? Não deveria ter perdoado também ele? Isso nos mostra exatamente o perdão. Quem foi perdoado por Deus tem um coração perdoador. Quem foi perdoado por Deus tem um coração perdoador. Quem não perdoa é porque ainda tem a capacidade de perdoar. Então, um dos sinais mais seguros de termos sido perdoados. E depois, então, na história aqui, nós vemos que, então, Esaú finalmente aceita os presentes no versículo 11, reconhecendo a mudança de Jacó, reconhecendo aquele que tinha roubado a sua bênção, aquele que tinha roubado a bênção de primogenitura, que tinha enganado seu pai, tudo. Agora ele demonstra através de atos que ele não está preso mais aos bens que tem. Ele fez aquilo ali para ser abençoado. Não, agora ele oferece presente ali, uma forma de demonstrar exatamente a sua vida transformada, o seu coração mudado. A reconciliação, no entanto, ela não apagou o passado, mas de certo modo, o passado, a dívida do passado, ela foi quitada, ela foi paga. Paga no sentido de que Deus muda a situação, paga no sentido de que não havia mais peso no coração daqueles dois homens ali. Jesus, ele ensina em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, ele diz: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali lembrar de que teu irmão tem uma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai, reconcilia-te com o teu irmão. E Jacó aqui, ele buscou a reconciliação antes de qualquer outra coisa, e Esaú a aceitou. Quem é tratado por Deus, quando Deus trabalha nas nossas vidas, nós aprendemos a nos aproximar com humildade, reconhecendo a graça recebida, abandonando a necessidade de se justificar. Jacó, ele soube buscar a reconciliação com humildade. Eu já vi, às vezes tem pessoas que às vezes tem um descontentamento, uma discórdia, aí eles dizem: eu vou pedir perdão se tu pedir primeiro. Eu vou pedir perdão se tu pedir primeiro. Então, imagine, você já tenta a reconciliação já com arrogância, né? Eu vou pedir perdão se você pedir primeiro, E Jacó não faz nada disso, ele dá passo exatamente, ele se aproxima com humildade, reconhecendo a graça recebida, abandonando a necessidade de se justificar. Ele reconhece o seu erro e ele busca ali com humildade a reconciliação com o seu irmão. Mas Jacó ali também aprende que reconciliar não significa eliminar toda a distância. E essa sabedoria que o texto nos revela a seguir também. Às vezes as pessoas pensam que perdoar é esquecer tudo. Não é. Não é esquecer tudo. É que aquela situação já não te pesa mais o coração. Você não está mais preso àquela situação. Você liberou o perdão agora, você perdoou, foi perdoado, e não há mais essa desavença, inimizade. Mas o passado não é apagado. Você extrai lições do passado. Extrai as lições do passado, claro, para não repetir no presente. E nós vemos nos versículos 12 a 17 a prudência diante de um novo começo. Nesse ponto, o texto revela algo importante sobre a reconciliação. O perdão, ele não elimina a necessidade de aplicarmos a sabedoria. Ser transformado por Deus não significa perder o discernimento. Esaú propõe viajar com Jacó. Partamos e caminhamos, eu seguirei junto de ti. E também chega a oferecer parte dos seus homens como uma escolta para Jacó. Jacó recusa as duas propostas com gentileza. Ele explica: meu senhor sabe que esses meninos são tenros e tem ovelhas e vacas de leite. Se ele perguntar, vamos lá, vamos fazer. Ele teria matado todo o seu rebanho, os filhos cansados. Então, ele não rejeita Esaú, ele não rejeita o perdão, a reconciliação, mas ele reconhece as suas próprias responsabilidades. Essa resposta mostra que Jacó ele não confundiu reconciliação com confiança imediata. Houve abraço, houve choro, houve presentes, mas ele sabia que o ritmo de Esaú era diferente do ritmo da sua família. E essa é uma maturidade que muitas vezes nós ignoramos. Perdão verdadeiro não significa voltar imediatamente ao mesmo nível de confiança. Não significa isso. Esqueceu como tudo acabou e agora a mesma coisa, mesmo nível de confiança, não.
Como observa Walden Bolshan, ele diz que o perdão não significa que se esquece a ofensa, mas que apesar da memória se cancela a dívida. Não há mais peso, não há mais rancor, não há ódio, não há nada disso mais. O perdão, ele abre caminho para o relacionamento, mas a confiança pode exigir tempo, cuidado para ser reconstruída. A confiança precisa ser reconquistada novamente, e isso leva tempo. Provérbios 22:3 diz que o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Jacó não via mais ameaça em Esaú, mas ele reconhecia a fragilidade do seu rebanho, dos seus filhos. Por isso ele age com prudência. Ele não pensa, agora vou tentar agradar, não, reconciliado, agora ele tem o seu caminho, eu tenho o meu. Ele está ali e eu tenho os propósitos, continuam, permanecem diferentes aí. E quando propõe seguir devagar, ele diz no versículo 14: eu seguirei os guiando pouco a pouco. É mais provável, porém, que se trate de uma afirmação condicional, que ele diz, eu vou, você vai, eu vou depois. Na verdade, o que provavelmente ele está querendo dizer é que ele iria até onde o caminho permitisse, Jacó havia aprendido que nem todo plano se cumpre como anunciado. O importante é que assumiu a responsabilidade por seus passos, seu ritmo e seus descendentes, sem transferi-los para Esaú. E mesmo em um encontro pacífico, Jacó ele não abandona a prudência. Isso nos ensina que a graça e discernimento não são opostos, eles caminham juntos. O novo começo dado por Deus deve ser vivido com responsabilidade, respeitando limites, tempos e também fragilidades, para que não seja perdida pela pressa ou pela ingenuidade. Não quer dizer que depois do perdão, que depois da reconciliação, vou fingir que nada aconteceu, não, né? Há um caminho a ser percorrido, cada um de uma forma, para que exatamente não possamos colocar aquilo ali a perda por causa da nossa pressa, por causa da nossa ingenuidade. Para quem vive depois de uma reconciliação real, a orientação aqui é clara: confie em Deus. Confie, mas no ritmo de Deus, mas no ritmo do Senhor. Abra o coração, mas não force o que ainda está sendo curado. Ame, mas com sabedoria, com discernimento e com prudência, para não repetir os mesmos erros do passado. Então, o encontro aqui, o reencontro, a tomada de decisões sábias. Depois dessas tomadas de decisões sábias, Jacó ele volta o rosto para onde Deus o havia chamado, e ali ele encontra não apenas segurança, mas também o altar. Ele parte para onde Deus o direcionou, para onde Deus dirigiu, e não para onde, apesar da reconciliação, ele não vai para onde Esaú queria que ele fosse, mas para onde Deus o estava guiando. E o quarto e último ponto que eu quero destacar aqui está nos versículos 18 a 20, a estabilidade recuperada pela graça de Deus. Com o encontro com Esaú encerrado aqui, então de uma forma surpreendente, além daquilo que Jacó poderia imaginar, o texto descreve o próximo passo de Jacó. Nos versículos 18 diz: voltando de Padã Arã, chegou Jacó, são e salvo, à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. E essa é a expressão chave, são e salvo. Jacó havia partido de Canaã como fugitivo. 20 anos depois ele retorna, ele volta à terra de onde ele sai, sem nada, como fugitivo, para não ser morto pelo irmão. 20 anos depois ele volta, e o mais importante, ele volta são e salvo, não como um conquistador, com um exército, com vitórias militares, mas são e salvo. Depois da luta com Deus em Peniel, do reencontro que ele tanto temia com seu irmão, e depois de deixar para trás o seu passado, ele chega no local onde Deus havia prometido, onde Deus falou que ele retornaria, e ele retorna 20 anos depois. E tudo que ele imaginava acontece, tudo de uma forma diferente, além daquilo que podia imaginar.
Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo ele diz que Deus é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que podemos imaginar, daquilo que podemos pensar ou imaginar. E aqui acontece exatamente isso. Deus fez muito mais do que Jacó podia imaginar. O encontro com o seu irmão, tudo aquilo ali, voltar 20 anos depois, ele imaginando, e ele viu Deus guiando e conduzindo toda a história da sua vida até aquele momento. E aí, quando ele chega em Siquém, então ele compra um pedaço de terra. Ele compra um pedaço de terra ali dos filhos de Amor por 100 peças de dinheiro. E esse ato aqui ele tem um peso teológico. Comprar a terra em Canaã era afirmar: eu pertenço aqui, eu pertenço a esse lugar. Entender novamente, entender que a promessa de Deus estava começando a se cumprir. Deus tinha prometido não apenas a Abraão, Deus confirmou a promessa também a Isaac, e Deus confirmou a sua promessa também a Jacó, que a sua descendência possuiria aquela terra. E da mesma forma como Abraão não viu essa promessa se cumprir na sua integridade, Isaac não viu essa promessa se cumprir também na sua totalidade, e Jacó também não viu. Mas esse passo, esse gesto aqui, é um gesto de que exatamente a promessa de Deus começava a se cumprir ali. Isso nos mostra que a verdadeira segurança, a nossa verdadeira segurança, ela não depende das circunstâncias, mas de saber que estamos onde Deus nos colocou e fazendo o que Ele nos chamou para fazer. Ele não tinha dominado toda a terra ainda, toda a terra não era dele, mas Ele dá passos de fé. Ele dá passos assim, de certa forma proféticos, sabendo que Deus tinha colocado ele ali, sabendo onde Deus o tinha colocado, e está fazendo aquilo que Deus o chamou a fazer. E o capítulo ele termina com um ato que marca esse novo começo. No versículo 20 diz que levantou ali um altar e chamou Deus, o Deus de Israel. O Deus de Israel. O homem antes chamado de Jacó, ele teve o seu nome mudado para Israel em Peniel, e agora ele ergue um altar ao Deus de Israel, ou seja, ao meu Deus, ao meu Deus, ao Deus de toda a minha descendência. Isso como um novo nome, né? Agora ele tem um novo nome, Israel, não é mais chamado Jacó, Israel. Agora o Deus de Israel, ele adora esse Deus, um novo nome, uma nova terra, e também depois de experimentar a reconciliação com o seu irmão, ele adora a Deus, reconhece que todas as bênçãos vêm de Deus somente. E o altar aqui não era um monumento ao seu heroísmo, mas era uma confissão pública de que tudo o que havia acontecido, o seu retorno, o seu encontro, a reconciliação, a sua segurança, vinha de Deus apenas. Quando ele chega são e salvo, depois de adquirir a terra, ele levantar o altar, Jacó então ele testemunha que a verdadeira estabilidade, a verdadeira segurança, não está apenas em escapar do perigo, mas em colocar o Senhor no centro das nossas vidas. De tudo o que fizermos, Ele deve ser o centro, o alvo da nossa adoração, o alvo da nossa vida. Toda restauração genuína, ela deve terminar em adoração a Deus. A graça de Deus não apenas nos conduz a um lugar tranquilo, mas nos firma novamente em sua aliança, para que reconheçamos e confessemos que a vida que nós temos, tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de Deus, e o Senhor merece ser adorado por tudo isso. E concluindo, irmãos, ao olharmos para Jacó aqui em Siquém, encontramos verdades importantes para a nossa caminhada. A primeira é que o passado que nos assombra não é maior que o Deus que vai à nossa frente. O passado que nos assombra não é maior que o Deus que vai à nossa frente. Esaú vinha com 400 homens e Jacó temia o pior. Porém, Deus já havia trabalhado no coração de Esaú antes da chegada de Jacó. Como declara Davi, no Salmo 103, versículo 10, Deus ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Assim foi como Jacó, e assim também acontece conosco. A segunda,
A verdade é que a transformação interior, ela muda os nossos relacionamentos. Jacó não era mais o mesmo homem. Isso apareceu na sua postura, na sua honestidade, na sua generosidade e até mesmo no cuidado com a sua família. A verdadeira reconciliação, ela nasce de um coração transformado por Deus. Terceira, é que a graça e a prudência, elas caminham juntas. Perdoar não significa ser ingênuo. Jacó buscou a reconciliação com Esaú, mas continuou agindo com prudência, com responsabilidade e com discernimento. E acima de tudo, Gênesis 33 aponta para a reconciliação do Evangelho. Assim como Jacó foi recebido com graça, Deus nos recebe em Cristo, embora mereçamos apenas o juízo. Paulo lhe declara em Romanos, capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso, todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, aproximamos com o coração quebrantado, com o coração contrito, com gratidão em nossos corações, porque o que nós merecíamos de Deus e o que nós recebemos do Senhor são coisas totalmente diferentes. Merecíamos a condenação, recebemos perdão, reconciliação através de Cristo. E recebidos pela graça, somos chamados a viver com humildade e buscar a reconciliação, o Evangelho da reconciliação, principalmente os homens sendo reconciliados com Deus através da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Jacó, ele ainda enfrentaria novas lutas, e principalmente no capítulo 34 nós vemos uma dessas situações difíceis na vida de Jacó, mas ele havia aprendido uma coisa: ele sabia de onde vinha a sua força, de onde vinha a sua esperança. O Deus que havia trabalhado na vida dele, o Deus que tinha sido fiel, apesar dele ter sido infiel, era o Deus que continuava guiando e cuidando da sua vida até aquele momento, e continuaria nos passos seguintes. E é isso que a graça produz. A graça, ela não produz perfeição imediata, ela não nos transforma agora em perfeitos, mas ela nos dá uma nova direção, ela nos dá uma nova vida. A graça que nos alcança é a graça que nos permite também viver, buscar viver para a glória de Deus em tudo que fizermos, nos nossos relacionamentos, seja família, seja trabalho, onde estivermos, vivemos de maneira que o nome do Senhor seja glorificado em todas as coisas. E eu quero terminar com a frase de Michael Horton, que diz: o coração do cristianismo não é o seu código moral, mas a sua história, uma história de reconciliação por meio de Cristo. Nós também éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados. Essa é a história de reconciliação. Nós que fomos perdoados, devemos perdoar. Nós que fomos alcançados pelo Evangelho, reconciliados com Deus, devemos anunciar a outros esse mistério da reconciliação através de Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, pela tua graça, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por tudo que nós aprendemos na tua palavra. Senhor, nos mostra, Senhor, que as nossas vidas, Senhor, estão nas tuas mãos. Nos mostra, Senhor, que mesmo, Senhor, às vezes as situações que nós tentamos fugir, Senhor, as situações que nós tememos, ó Deus, mas quando a nossa esperança está em Ti, Senhor, Tu és o Deus que trabalha em toda a situação. Tu és aquele que age nos corações sem que possamos ver. Tu é aquele que trabalha nas situações, mudando-as, Senhor, segundo a Tua vontade, sem que nem percebamos, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que vai na nossa frente. Tu és a nossa segurança. Obrigado porque Tu és o Deus da reconciliação. Obrigado, Senhor, porque fomos reconciliados contigo, Senhor, através do sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário. E ajuda-nos, ó Deus, a vivermos como reconciliados. Ajuda a sermos pacificadores, Senhor. Ajuda a vivermos dessa forma, ó Deus, nos nossos relacionamentos na família, nos nossos relacionamentos no trabalho, na escola, Senhor, onde, Senhor, na igreja e em todos os lugares. Vivemos de tal forma que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Senhor, reconhecemos a nossa total, plena e completa dependência de Ti. Pedimos que continue trabalhando nas nossas vidas, Senhor, e nos ajude, Senhor, a demonstrar através das nossas vidas
que a Tua graça nos alcançou, a Tua graça nos transforma e a Tua graça nos leva a viver para a glória do Teu nome. Obrigado por tudo que Tu tens feito, pelo que Tu estás a fazer e continuarás a fazer na vida dos Teus filhos, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, queridos irmãos. Vamos concluir. Senhor, muito obrigado por esse culto, obrigado pela Tua palavra que falou nos nossos corações, obrigado pelos louvores que nós entoamos aqui, que também trouxe fé ao nosso coração e exaltou a Tua glória. Por isso nós estamos alegres, meu Deus, ao sair daqui com a nossa consciência tranquila, o nosso coração cheio do Teu amor, cheio da Tua graça, porque estivemos em Tua presença, na companhia dos nossos irmãos. Eu oro, Deus, e peço que Tu nos leve pela semana de bênção na Tua presença. Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajude, Deus, em todas as nossas limitações e todos os desafios que temos para essa próxima semana. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial e as doces consolações do Espírito Santo seja conosco aqui e onde mais o nome do Senhor foi invocado nesse dia, para a glória do Deus Pai, Deus Filho